Você acha que só dá para viver na Europa falando a língua do país que você escolheu? E se eu te disser que você consegue fazer tudo isso falando inglês? É sobre isso que a gente vai discutir neste canal. Oi, pessoal, eu sou Luiz Patrocínio, professor de inglês certificado por Cambridge, ator e vivo na Europa há mais de 10 anos. E neste canal eu quero desmistificar essa ideia de que o inglês só pode ser usado em países de língua inglesa. Eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem viver na Europa falando inglês. Então, se você sonha em viver na Europa ou passar uma temporada aqui, já se inscreve nesse canal, porque eu vou passar dicas valiosas sobre como fazer tudo isso falando apenas inglês. Inglês não é exclusivo dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália. Inglês é uma língua amplamente falada, principalmente aqui na Europa. Em lugares como a Suécia, por exemplo, você consegue até obter a cidadania sem a necessidade de falar a língua local. Falando inglês já é suficiente. A minha jornada internacional começou quando fui fazer o intercâmbio na Irlanda para estudar business. Depois de um tempo morando lá, eu descobri uma certificação internacional como professor, peguei essa certificação e comecei a aplicar para trabalhos fora da Irlanda, mas ainda dentro da União Europeia. E consegui o meu emprego aqui em Bratislava, Eslováquia, e eu vou ser sincero para você, eu nem sabia onde Eslováquia ficava no mapa. A minha única referência da Eslováquia era um episódio do Chaves, onde o Seu Madruga fala da Tchecoslováquia. E se as capivaras tivessem trombas, seriam elefantes? Não, filhinha. Seriam trapezistas de algum circo tchecoslovaco. Aqui eu percebi que se você morar em cidades pequenas ou em lugares menos turísticos, realmente não tem como viver apenas com inglês. Mas se você vai para uma capital europeia, o inglês é amplamente usado. Você consegue fazer praticamente tudo apenas em inglês. Claro que em alguns momentos você precisa de um tradutor, um intérprete, alguém para te ajudar em algumas situações, principalmente quando se trata de escritórios públicos, você precisa de alguém para te ajudar, mas de resto, inglês já é suficiente. Agora você deve estar pensando, pô Luiz, você é professor de inglês, então para você foi fácil arrumar um emprego falando apenas inglês. E nós? Bem, eu sou o único brasileiro que eu conheço que é professor de inglês morando aqui na Europa. Os outros brasileiros que eu conheci trabalham em diversas outras áreas em outras empresas, empresas como IBM, Amazon, Siemens, Dell, e nenhum deles falam a língua local. A maioria só fala o inglês e alguns falam português, porque trabalham para o mercado brasileiro e português. Mas todos eles usam o inglês no dia a dia. O inglês é a língua usada por eles em todos os momentos profissionais. Tá, mas e se eu não falar inglês tão bem assim? Eu quero te contar o caso de uma amiga brasileira que conseguiu emprego numa empresa aqui na Eslováquia sem falar muito inglês, porque ela tinha o conhecimento técnico daquela área na qual ela trabalha. Enfim, foi contratada, mas com a condição de aprender inglês suficiente para conseguir se comunicar com o time, não para fazer o trabalho, para conseguir se comunicar com o time em inglês. O gerente dela deu 3 meses para ela, e em 3 meses ela aprendeu inglês e conseguiu se virar em inglês no trabalho, se comunicando com o time dela. O trabalho dela era feito para o mercado brasileiro e português, se eu não me engano. Desculpa se eu estou errado. Mas ela conseguiu sim um trabalho sem ter um inglês super avançado. O que é o caso da maioria dos meus amigos. Eles não falam inglês super bem. Eles conseguem se comunicar em inglês, e isso já é suficiente para você conseguir o seu emprego aqui na Europa. Esse tipo de história de pessoas que não falam inglês muito bem e conseguem emprego na Europa se repete e muito. Então, se você ficar de olho nas oportunidades, você consegue sim esse sonhado emprego aqui na Europa falando apenas o inglês e de repente português. No futuro eu vou trazer amigos e entrevistas para mostrar para vocês que vocês conseguem sim viver na Europa falando apenas inglês, e eu quero contar as histórias desses amigos, como eles vivem, onde eles trabalham, e também fazer uma pequena entrevista em inglês para vocês verem o nível de inglês dessas pessoas. Eu acho que você vai se surpreender com as possibilidades que você tem para morar na Europa sem falar a língua local. E o que essas pessoas fazem? Bem, alguns trabalham em áreas administrativas, outras em áreas de contabilidade, economia, TI, e eu tenho inclusive amigos que trabalham para o Balé Nacional da Eslováquia, outros que trabalharam para o Balé Nacional da Áustria e por aí vai. Ou seja, tem muitas opções
e as oportunidades são diversas. Então, se você pensa em morar fora do Brasil e você fala apenas inglês e português, eu quero que você saiba que você tem opções sim, e elas não estão limitadas apenas a países de língua inglesa. E é isso que eu quero te mostrar neste canal. Esse vídeo foi só uma introdução do tema, mas muito mais está por vir. Todas as semanas eu vou trazer vídeos novos para vocês mostrando que tem como arrumar emprego na Europa, tem como viver na Europa falando apenas inglês. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder nenhuma dica sobre como morar na Europa falando inglês. Toda semana eu vou postar conteúdo novo para te ajudar nessa jornada. Então por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e até mais.